baseado numa regra definida no modelo OSI. Porque se fosse diferente, o ponto de acesso ao qual você estava conectado não ia entender que a tua interface desligou e que depois ligou de novo. Enfim, você está compreendendo o negócio? Que na verdade, o modelo de referência dá especificações para quem vai fabricar as coisas, para quem vai programar as coisas. Os meios físicos de transmissão, ele é um canal de comunicação pelo qual os computadores enviam e recebem sinais que codificam a informação. Bom, então, simplesmente isso. É um meio pelo qual o sinal vai chegar até o destinatário, que o sinal que o emissor enviou vai chegar até o destinatário. Um exemplo do nosso dia a dia, né, se você for utilizar aí o sistema de correio, você vai escrever uma carta. Você sabe, você informa na carta o receptor, informa, né, o emissor, o receptor, tem o conteúdo da mensagem, né, e o meio de transmissão qual é dessa carta? Para chegar até a pessoa que você escreveu. É o correio. E o correio, no nosso exemplo aqui, ele é o meio físico de transmissão de dados. Ele é que vai pegar a carta que você entregou, que você escreveu, e vai se responsabilizar por entregar até chegar, fazer com que essa carta chegue ao seu destinatário. Ele é o canal por onde a informação, o dado, né, o sinal, vai trafegar até chegar ao seu receptor, ok? Ao escolher um cabo de rede, né, ou um meio de comunicação, nós devemos levar em conta os seguintes detalhes: a velocidade de comunicação pretendida, a distância máxima entre os pontos e o nível de ruído e interferências habituais. Bom, vamos partir para a parte prática aqui. Eu tenho que criar uma rede de computadores, eu tenho que implementar uma rede de computadores da minha empresa. Fui contratado para trabalhar na empresa, ela falou assim, eu quero montar, eu vou ter 150 computadores na minha empresa, né? Eu vou levantar todas as informações necessárias e com base nessas informações eu vou começar então a pensar que tipo de rede eu vou implementar, que tipo de meio físico de comunicação de dados eu vou utilizar para interligar esses computadores um ao outro. Vou utilizar cabos ou vou utilizar o próprio ar para trafegar esse sinal, né? Eu vou começar então a levantar essas especificações. Eu vou pensar bem em que tipo de cabo eu vou utilizar, baseado nas atividades que minha empresa vai utilizar, vai fazer, né? A outra, né, eu tenho que especificar a velocidade de comunicação pretendida. Dependendo do serviço, eu tenho que ver qual é a velocidade que eu preciso trafegar. Se for só, por exemplo, salvar um arquivo de um lugar num servidor, e se for só para acesso à internet, eu posso escolher aí tranquilamente uma rede wireless, por exemplo. Agora, se eu preciso ali trafegar stream, vou fazer streaming de vídeo dentro da minha rede, no qual tem um servidor que vai estar codificando em tempo real uma imagem, né, uma palestra, e vai estar transferindo essa palestra via internet para o mundo inteiro, e que outros pontos vão estar codificando e recebendo essa palestra, esse vídeo, esse áudio e vídeo. Que tipo de rede então eu vou usar aí? Ou se é um estúdio, está codificando áudios, vídeos, mexendo com filmes, produzindo documentários, e tem que estar salvando sempre um servidor que está sempre sendo acessado. Provavelmente eu tenho que usar então aí fibra ótica ou então uma comunicação gigabit para acelerar essa utilização. Então, dependendo do meu serviço, eu vou escolher a velocidade, né, que eu vou escolher um meio físico, né, um meio de comunicação, um meio de transmissão, de acordo com a velocidade que eu posso atingir e que eu preciso para o meu serviço. Outro detalhe é a distância máxima entre os pontos. Eu quero saber, eu vou precisar interligar uma área da minha empresa com uma outra empresa parceira. Essa outra empresa está longe. Vou usar um frame relay, um serviço de uma telecom, vou puxar uma fibra ótica particular de lá até lá. Qual é a distância? O que eu preciso? Dá para ser por rádio? Então eu vou usar um equipamento wireless que vai ligar a minha empresa até a dele lá. Não tem muitos sinais de interferência no meio aqui, dá para me fazer. Então, a distância entre os pontos vai delimitar também o tipo de solução que eu vou adotar, ok? E o nível de ruído e interferência habituais. Dependendo do local, numa sala, eu vou escolher também o meio de transmissão. Por exemplo, se é uma sala que tem muita interferência de
por exemplo, sinais elétricos, tem um gerador perto de energia, tem um transformador de energia próximo, ou tem uma antena de transmissão via satélite, como exemplo do nosso aqui. Que tipo de cabo eu posso utilizar naquela rede ali de computadores que está ali próximo, que vai funcionar beleza? Porque esses tipos de exemplos que eu dei, eles causam interferência, tem ruído, eles prejudicam realmente aí a comunicação entre os hosts aí, dependendo do tipo de cabo que eu utilizar. Então, dependendo também do ambiente, do local onde eu vou instalar, eu vou delimitar então o tipo de meio de transmissão que eu vou adotar. Meios físicos são divididos basicamente em dois grupos principais, cabos, né, e por ondas, ok? Agora nós vamos estudar cada um desses meios aí para tentar identificar melhor dentro da sua área de atuação, dentro do seu conhecimento que você também já tem aí, ou vivência também dentro de uma rede de computadores, esses meios de transmissão aí, ok? Vamos lá então. Os tipos de cabo de rede: par trançado, fibra ótica e o coaxial são os mais conhecidos, ok? Vamos lá. O cabo coaxial, ele é mais durável, né, pela sua fabricação, ele é pouco flexível, velocidade de transmissão de até 10 megabits por segundo, ele possui um núcleo de cobre envolvido por um material isolante. O cabo coaxial ele era muito utilizado nas topologias de rede em anel e na topologia de rede em barramento. Vocês estão lembrados ainda dos nossos conceitos lá da primeira aula, né? Topologia de rede, anel, barramento e estrela, né? Os conceitos lá vão só seguindo, vão sendo adicionados, então você nunca pode esquecer a nossa base lá anterior, ok? Então, os coaxiais, eles deixaram de ser muito utilizados, principalmente porque eles são difíceis de manusear, então você não conseguia passar ele em muitos lugares facilmente, porque eles são muito rígidos. Mas o principal motivo aqui, sem dúvida, de ter descontinuado, ter caído em desuso o cabo, é pela velocidade dele, ele trafega apenas 10 megabits, né? Hoje as nossas redes locais, a maioria, todas são 100 megabits, já tem empresas que constroem agora por padrão redes Ethernet gigabit, quer dizer 1000 megabits de tráfego. Então, um dos fatores que mais contribuíram para o desuso do cabo coaxial é realmente aí a sua baixa velocidade, que ele atingia no máximo a 10 megabits, ok? Ainda com o cabo coaxial, o núcleo, né, é um fio de cobre que passa no meio do cabo, ele é usado para transportar dados, enquanto as camadas externas, aqueles outros revestimentos que nós falamos, eles servem como um escudo contra as interferências externas. Então, o fio de cobre que vai no meio, ele serve para trafegar os bits, impulsos elétricos, né? E as outras camadas que nós falamos, que tem revestimentos, eles servem para quê? Para impedir que interferências eletromagnéticas possam bagunçar o sinal, né? O sinal que está sendo transmitido ali possa ser cortado. De repente, onde era 0 passa a ser 1, onde era 1 passa a ser 0. Então, por interferências elétricas mesmo, né? Proximidade. Então, esses revestimentos são sempre usados para isso, para proteger, então, o sinal, ok? Ainda com o cabo coaxial, são mais propensos a mau contato, os conectores mais caros e cabos menos flexíveis, né? E a baixa velocidade de transmissão, como nós já... Você pode acompanhar aí no slide, o cabo par trançado já é um pouco diferente, ele é bem mais barato do que os outros, ele é composto de 4 pares, portanto 8 fios, tá certo? Cada par isolado um dos outros, de que forma? Por conta do entrelaçamento, tá certo? Por isso que chama par trançado, eles são assim, ó, por dentro desse que você está vendo aí, amarelo, preto e vermelho, por dentro os pares eles são assim, são trançados. Por isso que o nome é par trançado, tá certo? Agora, eles têm algumas limitações seríssimas, tem limitações sérias, assim como o coaxial tinha. Só que ele consegue chegar a velocidades maiores, bem maiores, consegue, o custo dele, né? Consegue chegar a velocidades bem maiores, ou seja, consegue ter um throughput, uma vazão bem maior, com um custo bem menor, né? Mas ele tem limitações quanto à distância, por exemplo. Quer dizer, enquanto lá, eu não me lembro porque eu não sou dessa época, volto a dizer para vocês, eu comecei a trabalhar com rede depois do coaxial, mas o Evandro me falou, que ele pode me confirmar, que o coaxial era até 180 e poucos metros que podia ter entre um ponto, quer dizer, entre um terminador e outro, quer dizer, o terminador, sem ter repetição, tinha um limite bem